A Maria José é diretora do nosso Instituto Stefanini, eu sou a Graça, e nós duas trabalhamos juntas aí no Instituto, contudo, a Maria José, que é a nossa grande maestra dessa organização, né? E ela está aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso Instituto, que é uma coisa muito preciosa no nosso coração e que a gente gostaria muito que vocês também conhecessem, visitassem para quem é possível visitar, porque isso vai enriquecer os nossos conteúdos e também vai ajudar a gente a atender mais e mais pessoas. Eu queria falar para vocês um pouquinho da fundação do Instituto. O Instituto ele tem um lado social muito forte, mas ele veio de uma situação bastante difícil. Há 24 anos atrás, a empresa ainda era bem pequena e a gente trabalhava com um determinado banco, e todo o dinheiro da empresa estava investido nesse banco menor, né? Talvez a gente fosse inexperiente e acabou que colocou todos os ovos numa cesta só. Bom, esse banco quebrou, levou um pouquinho do dinheiro que a empresa tinha, que para nós era muito, tá? Levou embora, até hoje a gente não recebeu, e na época a gente pensou o seguinte: bom, vamos fazer alguma coisa pelo social com esse dinheiro quando vier? Vamos, pensou, eu e o Marco pensamos. Mas a gente decidiu que aquilo lá não deveria ser nosso, e que a gente deveria fazer alguma coisa pelo outro. E, a partir desse momento, a gente passou a pensar em o que fazer, né? E aí a gente conversou com várias pessoas que trabalhavam na área de tecnologia, em trabalho social, em diferentes áreas, e aí nos sugeriram que a gente deveria focar no que a gente já fazia. A empresa fazia tecnologia, então foque em tecnologia. Eu e o Marco, a gente acredita muito que, assim, educação é a base. Se as pessoas tiverem educação, as pessoas, por si só, podem sair da onde elas estão para um patamar muito mais alto. Então, foi aí que surgiu a ideia do Instituto, focado em tecnologia. A gente faz cursos de qualificação e requalificação de jovens adultos, e eu queria que a Maria José explicasse um pouquinho para vocês o que é essa qualificação e requalificação na área de tecnologia para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Pessoal, tudo bem? Não gosto muito de falar em público, né, Graça? Mas vamos lá. Vou contar um pouquinho da história do Instituto, né? Nós começamos em 2001, cuidando da qualificação e requalificação de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Então, nós trabalhamos com a base da pirâmide, né? A maioria dos nossos alunos vem de escolas públicas, com falta de estrutura familiar, com várias outras necessidades, e a gente tenta dar uma nova perspectiva para esses jovens. Então, o nosso público aí começa com 12 anos e não tem idade limite. A gente tem alunos de 20, 30, 40, 50, 60 anos. E é muito interessante essa troca, né, desses jovens. Então, hoje a gente oferece os cursos do pacote Office, que é o início de tudo, né? É um curso que a gente sempre vai ter que dar. Porque quando você pergunta para o jovem, você sabe informática? Eu sei. O que você sabe? Facebook, Instagram, TikTok. Mas se você falar, faz uma planilha de Excel, uma apresentação de PowerPoint, com certeza ele não vai saber. E depois a gente tem o curso de Excel avançado, manutenção, que é montagem e desmontagem de computadores, Linux, redes. Então, a gente procura formar esse aluno de uma forma que ele possa ir para o mercado de trabalho com uma noção básica. Então, o que a gente mais consegue inserir no mercado de trabalho? Excel avançado e o curso de manutenção. E a gente, ao longo dessa caminhada, né, Graça, a gente tem alunos hoje uma posição muito boa dentro do mercado. A gente tem nível de gerência, a gente tem nível de diretor, a gente tem alunos dentro da Stefanini. O nosso primeiro aluno a ser colocado na Stefanini, ele está há 23 anos, ele vai fazer esse ano. Então, o Instituto tem 24 anos, o aluno tem 23 anos de Stefanini. A gente tem alunos nos Estados Unidos, nós temos aluno em Portugal, nós temos alunos em Dubai, nós temos alunos na Argentina, e todos esses alunos saíram da comunidade.
Então, é uma mudança que jamais um jovem desse ia pensar, Sim, e é né? gratificante porque a gente percebe que eles vêm de uma situação bastante desfavorável e eles alcançam pelos próprios méritos essas posições dentro da área de tecnologia que se pensasse que não tivessem tido uma oportunidade, eles estariam na mesma camada mais desfavorecida. Então, para a gente, quantas pessoas nós já formamos hoje em dia, Maria José? Mais de 150 mil Mais de pessoas. 150 mil pessoas e que estão no mundo aí fazendo a diferença, né? Então, isso é importante. Eles fazem a diferença e a gente é o caminho, a oportunidade que a gente oferece para eles. Então, é muito gratificante, eu acho que para a gente, né, Graça, ver a oportunidade que um jovem desse teve e aproveitou. Lógico, é uma minoria ainda, é uma minoria. São alunos diferenciados, né, que às vezes até autodidatas, que vivem no instituto, que ficam um ano e meio lá fazendo todos os cursos, que você identifica que ele tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Então, quando eu identifico junto com os instrutores esses alunos, a gente já encaminha para a Stefanini para que ele seja aproveitado, porque a gente não quer deixar de perder, né? Não só nós, né, quanto o meio corporativo, mas a oportunidade que esse jovem tem de uma outra vida, uma perspectiva que ele jamais teria, porque esse jovem tem uma perspectiva do quê? De trabalhar no mercadinho da esquina, ajudar o pai no serviço, às vezes, de pedreiro, ou consertar um carro, mas ele não tem muita perspectiva. Então, isso o Instituto faz. Eu acho que uma outra coisa, Maria José, lembrando, que assim, o que a gente que é um projeto forte para esse ano é a questão da colocação desses meninos no mercado de trabalho, não só na Stefanini. A Stefanini absorve, sim, alguns desses meninos, tanto para o corporativo, como disse a Maria José, também aqueles que são expoentes para a área técnica, mas a gente quer que os nossos clientes e que vocês estão aqui assistindo possam também contratar esses alunos, porque na realidade eles já vêm com uma formação e a gente acaba fazendo um reforço de matemática, um reforço de português, um reforço de inglês para aqueles alunos que a gente percebe que tem conteúdo e que podem ir para frente. Então, ele já sai muito mais preparado para o mercado de trabalho. E quando vocês contratam esses alunos, vocês já têm essa formação que a gente já deu. Então, é vantajoso. E é muito importante que todo mundo compre a ideia, né, do Instituto, adote o Instituto, fazendo uma visita para a gente, porque às vezes para esse aluno um exemplo pessoal é o mais importante, porque quando ele olha alguém, né, do mundo corporativo que vai fazer uma visita do Instituto, ou da Stefanini ou de outras empresas, ele acha assim que todo mundo nasceu pronto, né? Aquela pessoa já nasceu com aquele salário, com aquele tipo de roupa, com o carro que está parado na porta do instituto. Ele não sabe o caminho de cada um. Então, às vezes, o nosso exemplo pessoal, a nossa caminhada para chegar onde a gente chegou é mais importante, porque esse aluno ele pode se espelhar em você, né? Todo mundo tem uma história de vida, né? Ninguém nasceu diretor, ninguém nasceu gerente, ninguém nasceu mãe, ninguém nasceu pai. Então, isso é importante. É importante uma palestra sobre o mercado de trabalho, sobre como fazer um currículo, como que eu vou me portar numa entrevista, o que é uma dinâmica de grupo. Às vezes, uma coisa que é básica para a gente, para aquele aluno não é. E a gente precisa de ajuda, né? Ter vocês como exemplo, ter outras pessoas como exemplo. Esse ano a gente está com um projeto, né, Graça, de tentar começar com um curso de programação, recomeçar. Né? Nós já fizemos isso tempos atrás, mas assim, a gente tem uma dificuldade, porque os alunos vêm da escola pública. Então, a questão da lógica, a questão da matemática é muito difícil para eles. Esse ano a gente vai fazer uma nova tentativa, né, com a ajuda do pessoal do RH, do pessoal técnico, para tentar despertar nesse jovem esse interesse e preparar ele para a questão, né? Então, através do curso de matemática, de inglês, de português, preparar ele para um curso de programação, que a gente sabe que é uma necessidade do mercado e que não existe profissional.
Então, esse jovem, né, que conseguir fazer um curso de programação, vai abrir um leque para ele de possibilidades enorme. Ele vai poder calcar muitos outros lugares, né? Uma carreira profissional que ele não teria. Então, a gente gostaria muito, né, Graça, da ajuda de vocês, da colaboração de vocês, para que esse projeto, esse novo projeto, esse recomeço do novo projeto, ele seja validado, não só com o pessoal do Instituto, mas também com a ajuda de vocês como parceiros. Finalizando aqui nosso bate-papo, eu queria convidar vocês, como a Maria José já falou, primeiro, para visitar o Instituto, quem tiver interesse, puder, para nós vai ser muito gratificante. Sejam voluntários, o voluntário não é um trabalho contínuo, você faz quando você pode, a gente proporciona esse espaço para vocês, isso é importantíssimo. Contar sua história de vida, contar uma experiência, dar uma aula, ensinar algo, é valioso para os alunos? Super, mas é muito mais valioso para você que está indo lá. Vou contar um fato interessante lá no começo, lembra? Pode contar. Logo, né, em 2000, a Stefanini era pequena ainda e as festas da Stefanini eram numa churrascaria, lembra? Não sei nem se você lembra. E claro, o pessoal do Instituto foi na churrascaria. E aí eu percebi que algumas pessoas não se serviram de carne. E eu achei isso engraçado, né? Falei, mas por quê? Aí eu cheguei no outro dia, falei, mas é porque a gente não sabia usar o talher de forma adequada. Eu conversei com a Graça, e a Graça foi dar um curso de etiqueta empresarial, que a gente começava, né, Graça? Desde como, né, se portar no mundo corporativo, mas também a usar um talher, que às vezes para a gente é uma questão muito básica, mas para o público do Instituto às vezes não. E se passaram 24 anos, e às vezes, né? E às vezes a gente ainda tem alunos com essa dificuldade, né? Então, assim, é uma coisa muito básica, né? Porque às vezes a gente fala de fazer um trabalho voluntário, você fala, eu vou ter que preparar uma coisa milaborante, e não é uma coisa muito simples. Outros exemplos, por exemplo, outros exemplos que a gente pode falar é sobre a questão de que todo curso nosso ele tem um intervalo para um lanche. E normalmente a gente procura oferecer alguma coisa mais substancial para a pessoa poder se alimentar, pelo menos um pouco melhor naquele momento do curso. E a Maria José percebeu que eles não iam para o lanche, ou se iam, não comiam. Né? E aí a gente começa a perguntar por quê? Porque muitas vezes os lanches são com a mão mesmo, né? O que acontecia? A autoestima deles era tão baixa que eles não se permitiam ir até onde estava o prato de sanduíche, o copo de leite e assim por diante, porque a autoestima deles era tão baixa. Então também começamos a fazer um trabalho com a autoestima desses meninos e meninas, ok? Então, gente, se vocês tiverem interesse, venham com a gente e, por favor, ajudem a gente a colocar esses meninos no mercado de trabalho. A gente forma, mas eles precisam de espaço e isso eu conto com vocês. Certo, Maria José? Certo. Obrigada. E fica o convite, vou esperar vocês no Instituto.